Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1, módulo 2, Introdução ao Espiritismo. Esse é o roteiro número 6, pontos principais da doutrina espírita, segunda parte, aula de número 46. Então, nós vimos na aula passada, né, logo na introdução do Livro dos Espíritos, quais são os pontos principais, né, digamos assim, os pontos que são mais marcantes dentro da doutrina espírita, né? Seria um resumo do que é o espiritismo que Allan Kardec dá ali na obra do Livro dos Espíritos. Então, dando continuidade aos nossos slides, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Então, veja, nós vimos na aula passada, quando Kardec começa a frequentar, a participar e a estudar, né, de uma forma mais específica, a doutrina, o espiritismo, né, que é um termo que a gente viu que foi cunhado por ele, o termo espiritismo, espírita, espiritista, tudo foi criado por Allan Kardec, né? A gente já viu a razão disso daí, tá certo? Então, os próprios espíritos, né? Eles foram que se denominaram de espíritos ou gênios, como a gente viu, tá? E eles disseram que eram espíritos de pessoas que muitos deles, não é, nem todos, tiveram encarnação na Terra. Outros tiveram encarnação em outros planetas, não é? Mas que todos eles estavam agora no mundo espiritual, né? Aguardando, logicamente, um tempo para reencarnar de novo, seja no planeta de origem ou seja aqui na Terra. E esses espíritos disseram, não é, que falaram do mundo espiritual, da existência do mundo espiritual, que o mundo espiritual é o mundo que existe e sobrevive, né, ao mundo material. Explicaram a Kardec que o mundo material nada mais é do que uma cópia grosseira, digamos assim, do mundo espiritual e que o mundo espiritual, o mundo físico, né, o mundo corpóreo, pode deixar de existir sem ter nenhum tipo de prejuízo para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é o mundo definitivo, não é o mundo eterno, digamos assim. Então, esses espíritos falaram que, da mesma forma que aqui no mundo material existem pessoas de vários graus, não é, de maturidade, de evolução, de inteligência, de bondade, de uma série de coisas, no mundo espiritual continua sendo a mesma coisa. Então, tem aqueles espíritos que são mais evoluídos e existem os que são menos evoluídos, tá? E eles ensinaram também que os espíritos, eles não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Então, a evolução ela é infinita, não é? Ela é constante. Então, não existe um limite. Você chegou e atingiu um grau máximo e se aposentou porque já não tem mais o que aprender. Não é isso, né? A evolução é infinita. E que bom que é infinita, porque imagina a gente chegar num topo, num local onde a gente não tiver mais o que fazer, realmente se tornaria um tédio. Graças a Deus, né, Deus na sua inteligência, que a evolução é constante e infinita. Então, eles disseram que aqueles espíritos mais inferiores vão se melhorar passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita, né? Então, através das reencarnações, né? Então, eles vão angariando experiências aqui no mundo físico e também angariando experiências no mundo espiritual, porque o espírito ele não só evolui quando está encarnado, não, ele evolui também quando ele está desencarnado, tá? Só que preso a um corpo físico, as provas são mais, digamos, mais rígidas, né? São mais difíceis e lógico que o processo evolutivo de um espírito que está reencarnado é um pouco maior do que daquele que está desencarnado, mas em linhas gerais todos os espíritos evoluem, tanto encarnado como desencarnados, tá? Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Veja, quem está começando no Espiritismo, quem está conhecendo o Espiritismo agora, vai ouvir falar muito de mundo de provas e expiação, né? Ah, essa encarnação de um espírito é uma provação, é uma expiação. Qual é a diferença, né, de expiação, provação e missão? Vamos lá. A prova, por exemplo, digamos que em determinada encarnação você se deteve em um determinado tipo de hábito que traz consequências negativas para o seu processo evolutivo, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ao desencarnar, os seus superiores, normalmente o espírito superior que cuida da gente, não é que é chamado de anjo guardião, digamos assim, dentro da nomenclatura popular,
ele junto com outros espíritos familiares que se interessam por você, que já são espíritos de um grau evolutivo maior, eles vão planejar, né, vão fazer um estudo daquilo que você fez, que você realizou na reencarnação passada, certo? Então, você desencarnou, então eles vão dizer, olha, nessa encarnação que passou agora, você fez essas coisas, essas coisas. Então, você teve tanto de progresso e você se comprometeu com outras coisas. Mas aquele ponto base que você reencarnou para melhorar, você ainda precisa de melhoramento nisso daí. Então, na próxima encarnação que você tiver, além de outros fatores que vão ser acrescentados, né, para você trabalhar, né, para você experienciar e evoluir, a gente vai colocar esse também. Então, esse vai ser uma prova para você passar. Esse ponto específico vai servir como uma prova. Se você passar por ela, você está aprovado e você só vai agora se preocupar em cuidar dos outros que você precisa. Então, nesse você já passou a prova. Aí essa pessoa reencarna, né? Aí, além de outros aspectos que precisa trabalhar, ela vem com esse que ela fracassou na reencarnação anterior, tá? Então, se ela for aprovada, se ela conseguir vencer, não é? Se ela conseguir superar esse tipo de situação, essa prova específica, ela se quita com ela, com esse tipo de situação. Mas se ela insistir, não é, em cometer os mesmos erros dentro dessa situação específica, né, infelizmente isso acontece com a maioria de nós, além de fracassar, a gente ainda agrava a situação. Então, nesse caso, esse agravamento na reencarnação, quando ele desencarnar, que for reencarnar novamente, essa situação específica agora não vai ser mais uma prova, vai ser uma expiação, ou seja, o que é uma expiação? É uma prova com mais dificuldade ainda, com um grau maior de dificuldade e atrelada a um sofrimento maior, a uma dor maior. Por quê? Porque quanto mais a gente insiste em permanecer no mesmo erro, apesar de todos os ensinamentos, de todas as sugestões, de todos os conselhos, de todas as inspirações que os nossos espíritos protetores nos dão, nós insistimos em permanecer naquele erro ali. Então, a cada vez que eu permaneço com o mesmo erro, com o mesmo tipo de desequilíbrio, as reencarnações seguintes serão por expiação e não por provação mais. Por quê? O grau de dor, de sofrimento vai aumentando cada vez mais. Então, qual é a diferença, em resumo, da expiação para a aprovação? É que a aprovação é você se defrontar com a situação e você conseguir vencer ou não vencer. A expiação é uma prova com mais dificuldades, né? Você vai ter menos recursos que você tinha anteriormente para enfrentar, digamos que sejam menos armas, entre aspas, para você enfrentar aquela situação ali, tá certo? Menos ferramentas, armas não, menos ferramentas para você enfrentar aquela situação. Então, cada vez que você se compromete com a mesma situação, os benefícios, né, as ferramentas que você vai se utilizar para vencer aquela situação, elas são menores e, logicamente, que a capacidade de vencer aquela situação vai se tornando mais difícil e, logicamente, que a dor vai aumentando. Então, essa é a diferença de expiação para aprovação. E missão, normalmente, no sentido geral da palavra missão, a missão é dada a espíritos que já têm um grau de evolução maior, tá certo? Por exemplo, um Francisco de Assis, não é? Um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantos outros espíritos que passaram por aqui, um Sócrates, não é? Que são espíritos que receberam uma missão. Moisés é um espírito missionário. Então, quando a gente diz assim, o espírito vem reencarnar como missão, é porque esse espírito já tem um grau de superioridade maior, não é? Os erros, as energias negativas que ele precisa trabalhar são muito menores do que a da gente, que somos espíritos ainda carregados de energias negativas, tá certo? Então, em linhas gerais, a missão é isso, é quando o espírito reencarna com um propósito. Agora, de uma forma mais abrangente, a gente pode dizer que, independente de a gente estar reencarnado numa provação ou numa expiação, todos nós somos missionários. Qual é a missão básica de espíritos inferiores como nós? É evoluir, né? Trabalhar constantemente na nossa reforma, vencer os erros, né? Passar pelas provas e pelas expiações, e a missão que nós temos da responsabilidade com os nossos parentes, com os nossos amigos, com o nosso âmbito profissional, com a nossa relação social com as pessoas. Então, a missão de melhorar, não é? Todos nós possuímos. Então, em linhas gerais, todos nós somos espíritos missionários, independente de estarmos
numa reencarnação de provas ou expiações, tá? Então, todos temos uma missão. Agora, normalmente, quando a gente se refere a esse termo, o espírito reencarnou com a missão, aí ele se aplica para espíritos que já estão num grau de superioridade maior. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral, tá certo? Então, a gente tem um número de reencarnações, a gente não sabe definir a quantidade. Ah, mas existe uma média, por exemplo, alguém pode... Já me perguntaram isso. Quantas reencarnações a gente precisa ter? É impossível a gente dizer. A gente não tem como especificar, porque cada caso é um caso, não é? Nós já tivemos inúmeras reencarnações anteriores a essa, e com certeza teremos inúmeras ainda pela frente, porque a nossa capacidade, a nossa determinação de mudar, de melhorar realmente é muito pequena, né? E às vezes tem reencarnações que a gente não dá nem um passo sequer adiante no sentido da evolução. Tem muitos de nós que na reencarnação atual fica estagnado, nem desce nem sobe. E infelizmente a grande maioria se prejudica, arruma muito mais compromissos, né, diferentes do que já tem, para o mal, para o desequilíbrio, do que efetivamente cometem, fazem ações no bem, tá certo? Infelizmente, o que pauta as nossas personalidades, né, de espíritos inferiores como nós, ainda é a busca dos prazeres materiais, né? A gente ainda se deixa muito levar pela influência da matéria, infelizmente. E todas as vezes que a gente se deixa influenciar e dá vazão, né, a essas necessidades que a matéria tem, a gente se compromete cada vez mais e vai arrumando mais débitos, mais débitos, mais débitos, né? Infelizmente é assim. Deixando o corpo, a alma volve, né, retorna ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então, veja, digamos que a gente teve uma vida aqui de 60, 70, 80, 100 anos, tá? Quando a gente desencarnar, e vai desencarnar, seja lá por que motivo for, isso aí é um fato inconteste, a gente vai desencarnar. Então, a gente vai passar um período no mundo espiritual, primeiro um período de recuperação, não é? A maioria dos espíritos, esses que estão em condições melhores, né? Vão passar por um processo de repouso, de recuperação, né? E começando a se readaptar ao mundo espiritual, porque é diferente. Uma coisa é você lidar com o corpo físico, aquela coisa pesada e grosseira. Outra coisa é você perder o corpo físico e ter que se readaptar a usar um corpo mais sutil, que é o perispírito. Então, você vai precisar de um tempo de readaptação. A alimentação é diferente, porque a alimentação no mundo espiritual é feita de uma matéria mais quintessenciada, não é? Então, quem é acostumado a comer aqui uma carne, quem é viciado em pizza, não é? Quem é viciado em feijoada, em sorvete, essas coisas, vai sentir dificuldade. Aquelas pessoas que comem não para sobreviver, mas comem por gosto mesmo, por prazer, essas pessoas vão sentir dificuldade. Na verdade, todas as vezes que a gente se prende a qualquer coisa material, a gente aumenta o grau de dificuldade de readaptação quando a gente voltar para o mundo espiritual. Né? É por isso que é necessário ter uma vida equilibrada na alimentação, né, no corpo. Tem que ter um cuidado dessas coisas para que quando a gente volte, a gente não sinta um impacto tão grande, tá certo? Então, esse tempo, aí quanto tempo que os espíritos passam entre uma encarnação e outra? Isso também não é uma coisa precisa. Mas o que a gente pode dar uma média, por exemplo, tem espíritos que passam 100 anos, 200 anos, 300, 400, 500 anos para poder voltar, né? Tem espíritos que já reencarnam um ano ou dois depois, dependendo da necessidade, tá certo? Dependendo da necessidade. Então, isso é muito caso a caso, não tem como se definir. Mas a gente pode estabelecer, vamos dar uma média de uns 300 anos, né, que seria para a gente... eu não estou dizendo isso, olha, por favor, isso não é oficial, porque eu estou dizendo. Não tem como se mensurar isso daí, tá certo? Cada caso é um caso. Mas se as pessoas disserem, não, mas me diga uma média, pronto. Então, eu vou dizer uma média de uns 300 anos, mais ou menos, que é o tempo que a gente passa no plano espiritual para retornar. Mas sempre lembrando que cada caso é um caso. Então, você pode reencarnar um ano depois, um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, 100 anos, e aí vai. Cada caso é um caso, ok? Então, deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então,
quando a gente está encarnado, é porque a gente está preso ao corpo físico. Quando a gente morre e perde o corpo físico, a gente está desencarnado e o espírito que está desencarnado, ele é conhecido como espírito errante. Espírito errante, por quê? Porque a gente ainda é espírito imperfeito, só que não está encarnado. Os espíritos superiores não são errantes, tá certo? Eles estão desencarnados, mas não são errantes, porque eles já são superiores. Então, mas nós, de uma forma geral, ao estarmos no mundo espiritual, somos chamados, classificados como espíritos errantes. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Foi o que nós falamos. Já tivemos muitas reencarnações no passado e ainda teremos muitas na frente. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal, certo? Então, isso é uma lenda, não é? A cultura egípcia do passado, eles acreditavam no fenômeno chamado de metempsicose. O que seria metempsicose? Eles diziam que se as pessoas fossem ruins, não é? Aquelas pessoas que são muito maldosas, que vivem cometendo muitas maldades, essas pessoas poderiam reencarnar em corpos de serpente, não é? De crocodilos, de lagartos, não é? Enfim, de animais. Então, o Espiritismo vem ensinar, e os Espíritos ensinam, que isso é impossível. Tá? Existe uma diferença entre um espírito e um princípio espiritual. O animal, o vegetal e o mineral, eles não têm espírito, eles têm princípios espirituais, não são espíritos ainda. Só aqueles que habitam, não é? Que gerenciam, digamos assim, que controlam corpos humanos são os espíritos. Tá? Então, por mais ruim que você tenha sido na sua encarnação, você sempre vai reencarnar na forma humana, sempre. Não tem como você ser, vou usar uma palavra aqui que eu acho que nem existe, despromovido, tá? Então, ó, o cara tá tão ruim, tu vai reencarnar agora no corpo de uma cascavel, né? Então, isso não existe, tá? Isso é lenda, isso é falta de conhecimento. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, veja, se você chegou num patamar de evolução, você não tem como retroceder mais. Você pode ficar estagnado, como eu falei naquela encarnação, mas retroceder você não retrocede, tá? Piorar a situação evolutiva você não piora. Você ou fica estagnado ou vai para frente. Então, é sempre progressiva, tá? E esses espíritos encarnados, eles habitam diferentes globos do universo, ou seja, existem espíritos encarnados na Terra e em milhares de outros mundos existentes por aí afora que a gente não conhece, mas todos sempre, como eu falei na aula passada, com a forma humana, né, com pequenos detalhes de diferença. Porque existem diferenças entre os mundos, não é? Então, por exemplo, existem pessoas que estão encarnadas num planeta X aí que eu não conheço, onde eles não precisam de oxigênio, não é para respirar, para viver. Eles podem respirar outro tipo de gás que a gente não sabe. Nem todos os planetas habitados são iluminados por uma luz solar, por uma luz de uma estrela. Então, eles absorvem e vivem de outro tipo de energia, não é? Que são os campos eletromagnéticos que inunda o universo inteiro. E são coisas que a gente não pode relatar porque a gente nunca teve experiência lá e a gente não pode. Mas, com certeza, existem algumas diferenças. Então, quando você muda, não é, por exemplo, um mundo que existem pessoas que não recebem luz solar diretamente, né, lá na estrela deles lá, né, que é iluminada pela estrela deles, se eles não recebem diretamente como a Terra recebe aqui do nosso Sol, eles vão receber energia de outra forma. E se receber energia de outra forma, é lógico que a constituição física vai ter algumas adaptações, algumas mudanças, né, em relação aos nossos corpos físicos, mas em linhas gerais, a forma é sempre humana. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Então, é aquilo que eu falei. Quem tem medo de ir numa casa espírita porque acha que os espíritos estão lá, está errado, porque os espíritos estão muito mais dentro da casa da gente do que dentro da casa espírita, porque dentro da casa espírita as pessoas vão uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim. Então, eles vão ficar fazendo o que lá? Não tem o que fazer, não tem ninguém lá. Então, eles vão estar junto da gente, né? E tem muitos espíritos que acompanham a gente, sejam bons ou
espíritos inferiores, imperfeitos. Infelizmente, a gente tem muitos espíritos imperfeitos que nos acompanham, né? Que têm uma ligação com a gente, e a gente vai e eles vão atrás. Para onde a gente vai, eles vão atrás. Ou seja, não adianta, não é se esconder, porque o mundo espiritual é uma dimensão superior à nossa, que a gente não vê, a gente não percebe, mas para onde a gente for, essa dimensão existe. Então, a gente vai estar sempre cercado de espíritos. Não tem para onde correr, tá certo? É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Né? Então, é por isso que existem muitos casos aí de pessoas que veem seres, né, com formas animalescas, diferentes e tal, porque tudo isso são deformações do corpo espiritual, ou seja, do perispírito, de espíritos inferiores, tá certo? Aqueles que têm a mediunidade da vidência mais acentuada comumente vê essas coisas, não é? Então tem muitos casos aí de pessoas que viram sombras, monstros, criaturas, não é, inexplicáveis e que são assustadores e tal. Na verdade, essas pessoas tiveram um acesso ao que é a dimensão espiritual inferior, não é, onde existem pessoas, seres humanos, mas que trazem seus perispíritos deformados pelo ódio, pela maldade, pelo desequilíbrio de uma forma geral. Eles atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo, né? Então, são muitos casos que existem aí que a gente não consegue dar uma explicação porque a gente não tem esse conhecimento, né, sobre espiritismo, sobre mediunidade, e o espiritismo vem esclarecer todas essas coisas, tá? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Então, veja, é feito aquele desenho animado que eu já citei aqui, não é? Que tem o anjozinho de um lado dizendo para fazer o bem e tem o diabinho do outro dizendo para fazer o mal. É mais ou menos assim que funciona, não é? A gente vive cercado de bons e maus espíritos. Agora, as decisões da gente, não é que a gente vai tomar se é de um lado ou de outro, e só a gente que decide. Então, nós vamos dizer assim, não, eu fiz isso porque o anjozinho mal lá me incentivou. Ou eu fiz isso porque o anjozinho do bem me incentivou. Não, a decisão sempre é nossa. Eles não podem impor a vontade deles a gente. Então, no final das contas, a decisão sempre é nossa. A gente vai dar ouvido a quem a gente quiser dar ouvido, tá? Então, quando ele diz que as comunicações são ocultas ou ostensivas, as ostensivas são aquelas que a gente percebe, não é? A vidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia, né? São aquelas evidentes, são aquelas que são perceptíveis. E as ocultas, normalmente, elas se dão pelas inspirações. Os espíritos ficam soprando, entre aspas, não é? Buzinando no ouvido da gente, e se a gente parar para analisar, a gente vê que o pensamento não é nosso. Né? A gente, quando vai fazer alguma coisa, vem aqueles pensamentos que, peraí, mas esse pensamento não é meu. A gente consegue distinguir com o tempo, né? Basta prática e atenção que a gente consegue distinguir o que é nosso do que não é. As comunicações ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações, foi aquilo que eu falei, não é? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante a vocação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Então, veja, se a gente tem uma conduta moral desequilibrada, a gente vai ter afinidade com o espírito imperfeito, com o espírito inferior que também tem uma conduta moral desequilibrada. Se a gente tem uma conduta moral mais equilibrada, a gente tem mais afinidade com os bons espíritos e vai atrair, logicamente, os bons espíritos. Então, isso vai depender sempre de cada pessoa, tá? Então, com isso a gente encerra essa aula, já ficou aqui grande demais, e vemos vocês nas próximas aulas. Um grande abraço para todos e um bom dia.